Boa, galera. Voltando agora para o terceiro bloco, eu queria mandar um alô para o meu fisioterapeuta, Maurício Garcia, que também foi fisioterapeuta da Milene. Tá te mandando um beijão, viu o WhatsApp aqui rapidinho. Opa, beijo, Maurício. Amo. Ele Aqui os manda um dois alô. joelhos estão aí. É, amanhã, 2 horas, eu tô aí. Joelho mais ou menos, Milene? Não, tá ótimo. Aqui, você não viu a canhota Nossa, que eu fiz essa ali, que ela deu aqui, o joelho tá ótimo. Vamos começar agora o nosso quadro De Cara com a Arquibancada, com o nosso parceiro Allan Kardec. Allan, parceiro, sei que você tá aí na China já, assistindo a gente. Um abração. Vamos começar as perguntas. Primeira pergunta, Estelinha. Vamos lá, Kardec. Pergunta clássica, hein? Messi ou Cristiano Ronaldo? Se eu tivesse que escolher entre um desses dois craques, eu escolheria o Cristiano, porque eu acho que sua história de vida, tudo que ele construiu, toda a sua capacidade dentro de campo é fenomenal. Eu sempre o acompanho desde jovem, né? Desde Manchester, e bem lá atrás, eu acho que tudo que ele conquistou foi por merecimento. Então eu escolheria até ao seu lado. Boa. Bela resposta do Allan Kardec. A gente conseguiu ver ali atrás todas as camisas que ele já jogou, né? Cairia bem em algum clube aqui do Brasil? Em São todos. Paulo. Praticamente. Andrei, pergunta pro Allan. Essa é boa. Cadê? Onde eu vou? Aqui. Kardec, matador. Kardec, matador. Qual a situação mais engraçada que você passou nesse mundo da bola louco aí? A situação mais engraçada que eu acabo comentando, né, aconteceu na China recentemente, porque lá é difícil você ir de um lugar para o outro, você falar para o taxista que você quer ir no shopping em algum lugar. Então você tem que pegar tudo no telefone, só mostrar o endereço e ir para o lugar e esperar que o taxista te leve. E aí foi engraçado esse dia porque fomos almoçar numa churrascaria brasileira em Pequim. Nós estávamos concentrados no hotel e nós mostramos o endereço para o taxista. E aí o taxista começou a falar, só que nós não entendemos nada. E o taxista falava, a gente falava, pô, esse cara tá louco, né, meu? O cara não sai do lugar e começa a falar. E nós ficamos dentro do táxi, não saímos. Aí o taxista meio puto, ele pegou, saiu com o carro, ele fez a volta, parou do outro lado da rua e tipo assim, você chegou no seu lugar. Então, na verdade, era só atravessar a rua que já chegava na churrascaria, que a churrascaria era dentro de um shopping, nós não sabíamos. Então, ele atravessou a rua, parou em frente ao shopping e falou, você está no seu lugar. Então acabou sendo uma situação mais engraçada que eu acabei passando na China. Já pensou? Boa. E é verdade, porque eu já morei em Hong Kong também, a gente ia fazer alguns jogos na China e é muito complicado se comunicar, né? Você tem que, às vezes, fazer mímica e eles não entendem, é muito difícil mesmo. Até com o Google Translate, hoje em dia, a gente não consegue se comunicar. Quem tem pergunta para o Allan Kardec? Agora sou eu, né? Mandar um abraço para o Kardec, um dos caras que aí foram um dos principais caras que começaram a desenvolver e divulgar o futebol aí com a gente, inclusive com alguns projetos sociais da Fundação Casa, que ele pessoalmente foi e incentivou isso. Legal. E eu tenho uma dúvida, o Kardec, que já viajou o mundo aí, jogando pelo mundo inteiro, essa questão da língua, como é que ele trata, né, de se comunicar a língua em outros países. Boa. Verdade. Eu já pude atuar em outros países, né, agora atualmente na China, mas em Portugal no começo foi um pouco complicado, cara. Portugal foi um pouco complicado, por quê? Porque o português de Portugal, né, quando se fala com gírias, quando se fala mais rápido, o sotaque deles é difícil de entender, principalmente as pessoas do norte. Então era engraçado porque o treinador ele ficava me perguntando não, né, ficava falando para eu marcar fechado, aí eu marcava aberto, marca aberto, eu marcava fechado, fazia tudo o contrário do que ele dizia, porque na verdade no começo, nos primeiros meses, eu não entendia muito bem quando eles falavam rápido, então eu acabei sofrendo um pouquinho. Mas foi uma experiência muito boa e depois, passado 2, 3 meses, você acaba pegando, né, o sotaque deles. Então acaba sendo mais fácil de entender. E na China, cara, é completamente diferente, porque você vem de um país latino, né, então você acaba entendendo algumas línguas, como o espanhol, algumas outras línguas, de repente italiano, francês, você consegue entender o som da palavra, né? Por mais que às vezes você não saiba a tradução direta, mas você consegue entender. Mas na China não, cara, você não entende nada. Hoje eu entendo algumas palavras isoladas, né? Entendo alguns números também, de 1 a 10. Então é um pouco complicado. Cheguei a pensar em estudar no começo, mas o tempo foi passando, eu acabei relaxando também e acabei não estudando. Então é impossível entender o chinês nesse atual momento, mas quem sabe lá no futuro, se eu não der uma reanimada aí, comece a estudar o chinês. É muito difícil. Eu tentei aprender chinês também. Lá em Hong Kong se falava cantonês e era muito difícil, o som sai diferente.
A gente tenta repetir o que o professor está falando e eles não entendem a gente. Então, entendo perfeitamente o que ele passou. E em Portugal também, que eu perguntei assim, batendo papo com ele, falei, aprendeu a língua? Ele falou, só em Portugal. Ou seja, tá que nem o nosso Manu Fernandes aqui, que só entendeu português. Belo, pergunta para o nosso Allan Kardec. Allan Kardec, meu irmãozinho, saudade de você. Pense no rapaz bom, esse menino, viu? Gente do bem demais. É o que mais sofreu com minha diagonal curta. Eu quero saber o jogador mais feio que você jogou na sua carreira. Boa. Cara, eu já joguei com tanto jogador feio na minha carreira que é difícil citar apenas um, né? Acho que tem vários por aí espalhados e... Cara, eu vou falar do meu parceiro que foi um pouco recente aí, tem uns 2 anos e meio, quase 3 anos. Que foi o King Naldo no São Paulo. Meu Deus do céu, Calango. Você castiga, mano. Mas brincadeiras à parte, o Reinaldo fez uma grande temporada também vestindo a camisa do São Paulo. Até por isso acabei citando ele, né? Ele foi um jogador que nós passamos alguns momentos juntos ali no São Paulo. Eu vi toda a sua batalha no dia a dia e é um grande ser humano, um grande jogador e eu fico feliz por ele ter feito uma grande temporada vestindo a camisa do São Paulo. King Naldo, nosso parceiro, fenômeno, participou do Futebol Família. O episódio ainda pode ser visto no A10 TV, no YouTube. É só clicar King Naldo A10 TV que você vai assistir. Reinaldo São Paulo, obviamente. Vai assistir o Futebol Família com ele. Milene pergunta para o Allan. Claro, grande Kardec, matador, campeão. Quando quiser voltar a jogar no Brasil, Corinthians, tá bom? Por favor. Não acho. Só acho. Mas eu queria saber, a pergunta que não quer calar, você tem algum arrependimento na sua carreira? Boa. Não tenho nenhum arrependimento na minha carreira. Sou muito grato a Deus por ter as oportunidades que tive na minha vida, né? Ter aproveitado da melhor maneira possível. É claro que decisões têm que ser tomadas e nem sempre elas são fáceis, né? E por muitas vezes você acaba se questionando se fez a decisão certa ou não. Mas hoje eu sou muito grato e muito realizado por tudo que eu conquistei. É claro que eu sempre almejo conquistar muito mais coisas, ainda sou jovem, tenho muitos anos pela frente para poder jogar futebol, se Deus me permitir assim. E estou com a cabeça tranquila. Claro que algumas decisões são dificílimas de serem tomadas, mas deveriam ter sido tomadas em determinados momentos, então não carrego nenhum tipo de arrependimento comigo. Boa! Manu Fernandes pergunta para o Allan Kardec. Ni hao. Qual o melhor momento da carreira até hoje, hein? Kardec. Bom, na verdade, se eu tivesse que falar de um melhor momento da minha carreira, né, eu acho um pouco complicado e talvez um pouco delicado também, porque eu tenho gratidão por todos os times que eu passei, né? Todas as camisas que eu vesti, eu procurei fazer o meu melhor. Os clubes fizeram investimento, os clubes apostaram em mim, então eu tenho gratidão por todos os clubes que eu passei. Mas se eu tivesse que pensar do lado um pouco mais egoísta, de um lado individual, de repente, do melhor momento que eu passei, talvez tenha sido a temporada ali de 2013, 2014, que eu fiquei muito próximo da seleção brasileira vestindo a camisa do Palmeiras. Eu acho que as oportunidades que o clube me concedeu, por tudo que eu fiz também pelo clube vestindo a camisa dentro de campo, o reconhecimento também do professor Filipão naquelas 2 temporadas ali, para mim foi muito gratificante. Então acho que se eu pudesse citar um momento de individual, como eu disse, talvez um pouco mais egoísta, eu acho que seria esse momento, mas eu sou muito grato também por todos os clubes onde passei, por todas as camisas que eu pude vestir. Boa, Allan Kardec, irmão, parceiro, muito obrigado pela participação. Deu uma cavadinha para jogar no Palmeiras, mas a gente gostaria de te ver jogando no Brasil, seja no clube que puder, para a gente jogar o nosso futebol. Queria agradecer a todos, principalmente, né, pela audiência e pela paciência. A gente está terminando aqui o programa, tá? Infelizmente, mas vamos terminar com um fute-mesazinho para desempatar. Giba e Belo, eu e Milene. Muito obrigado, galera. Até a próxima terça-feira, 9h30 da noite, aqui no Band Esportes.